Olá, estamos pelo interior da Ilha Terceira. É aqui que se sente bem, em pleno contacto com a natureza, o conhecido fotógrafo António Araújo. Não é da Terceira, mas já se diz terceirense. Vamos então conhecer melhor este homem tão conhecido da fotografia e não só. Em criança, queria pilotar aviões. Um professor fê-lo despertar para outra área. António Araújo dedica-se à fotografia, ao vídeo e ao design. Natural de Matosinhos, vive na Terceira, ilha que descobriu graças ao amor da sua vida. Por opção própria, chegou a estar 9 anos consecutivos sem sair dos Açores. É introvertido e adora estar na natureza. Vamos conhecer melhor o António Araújo. Olá, António. Olá, tudo bem? António Araújo é um nome bem conhecido da fotografia e não só. Vamos então saber mais sobre o António e o seu trabalho, mas primeiro deixamos à sua consideração o local onde nos iríamos encontrar. Que local é este? Pronto, estamos aqui muito próximos do Pico Gaspar, dos Mistérios Negros e da Lagoa do Negro. É um sítio que eu passo com alguma frequência e é algo que me dá alguma paz e me sinto bem de vir sempre aqui para o meio da natureza, seja aqui ou seja noutros locais. E é um sítio calminho e é um privilégio poder, a 5, 10 minutos de casa, poder desfrutar de algo assim deste género, sabendo que há pessoas que gastam muito dinheiro para vir para aqui. E eu então tento aproveitar isto ao máximo, diariamente, se possível. Um local que realmente é uma escolha sua, a sua localização, a sua residência, vir aqui para o meio do oceano, porque o António é do continente, portanto, numa paisagem completamente diferente. É, exatamente. Eu sou natural de Matosinhos, portanto, meio urbano. O contexto é completamente diferente deste. Nem fazia ideia do que eram os Açores, não tinha grande noção, não é, desta realidade. O que é certo, conheci a Rosa na Soares dos Reis, no Porto. Começamos a namorar e mal surgiu a oportunidade de ir passar aqui umas férias. Fiquei logo vidrado nisto. Ela tem uma costela terceirense? Tem, a família dela é de cá e pronto, pegaram-me aqui este gosto especial pelos Açores. Lembro perfeitamente no regresso dessa primeira viagem que vim cá, de olhar lá para baixo, para Lisboa, e aperceber que realmente a diferença brutal que existia entre estes dois mundos, não é? Estes dois universos. E posso dizer que nesse dia eu acho que fiquei com a percepção de que eu ia ter que voltar para cá e tinha que viver aqui, não sei quando, em que altura da minha vida. E consegui, lutei por isso. E a Rosa também estava, claro, de acordo, porque ela também, também identifica-se muito com os Açores, com a Terceira, e também este aspecto de qualidade de vida, não é? De podermos desfrutar o tempo de uma forma diferente e os nossos filhos também podem estar mais à vontade, não há tantos perigos, não é? E acho que isso é um privilégio, para mim é um grande privilégio estar por cá. Vamos um pouco atrás. A fotografia, quando é que começa a fazer parte da sua vida, assim de forma mais intensa? Muito bem. Antes de surgir a fotografia, surgiu outra coisa que eu nunca imaginei que poderia ter qualquer, potencial, que era o desenho. Eu descobri o desenho mais ou menos por volta dos 15 anos, através de um professor que era bastante interessante e que nos colocava, digamos assim, mais curiosos sobre essa área. Por acaso descobri que até tinha alguma capacidade para isso. E a partir de comecei a desenvolver esta forma de estar na vida e comunicar, que é tudo através das artes visuais. A partir daí comecei a rodear-me, digamos, de um grupo de amigos. Uma amiga minha que me convidava com alguma frequência para ir para a casa dela e tinha um ateliê. Eu posso dizer que tive uma experiência bonita enquanto jovem, que é ter um grupo de amigos, temos um ateliê em que cada um, ou pintura, ou desenho, ou fotografia, poderíamos conversar e desfrutar e crescermos todos juntos ao mesmo tempo. Era muito interessante. E na casa dela havia o seu pai era pintor e também era fotógrafo. E a partir dali aquilo chamou-me alguma atenção. Depois lá chateei meu pai num dos natais para me oferecer uma câmara fotográfica e ele lá me deu talvez o equivalente, sei lá, a 100 e tal euros ou uma coisa do género. Que câmara era essa? Era uma Olympus ou M2, ainda tenho comigo.
E a partir daí, pronto, entrei nesse universo da fotografia, portanto, película, processo de revelar, todo esse fascínio de ver uma imagem que não existe, não é? A ser processada novamente pela luz e ela a aparecer. Realmente é uma boa forma de descobrir a fotografia. Entretanto, entrei nas Soares dos Reis, na área do design gráfico, e tivemos fotografia. Então aí, digamos, em termos de formação mais académica, tive fotografia durante 3 anos e pude aprofundar a fotografia com mais detalhe, não é? Desenvolvendo projetos. E mais à frente, quando faço o curso de Design de Comunicação na ESAD, nós no primeiro ano também temos fotografia, em que desenvolvemos também muitos projetos e em que nós podemos nos encontrar de alguma forma, não é? Em termos até conceptuais, porque a fotografia não é só pegar e registrar. Claro. Há que haver uma narrativa, uma estrutura, uma história, e a partir daí tentar, digamos, fazer com que essa história faça sentido. Esse conjunto de imagens juntas, o outro lado, quem vê, observa, consiga perceber qual é a nossa mensagem. É um bocado por aí. Portanto, a partir daí ficou a gostar ainda mais da fotografia. Sim, sim, sim. Portanto, passou a fazer mesmo parte da minha rotina, né, da minha vida, e quando volto para aqui para os Açores, em 2001, surge a oportunidade, passado 2 anos ou 3, de desenvolver um projeto com o Diário Insular, que é a famosa revista do Diário Insular que saía ao fim de semana, e trabalhei com eles de forma consecutiva, não é? Durante 12 anos, até o projeto fechar, por questões financeiras já não era viável. E foi uma escola bastante grande. Comecei de uma forma muito tímida, na altura não havia grandes... Portanto, estamos em 2003, este mundo da internet já existia, mas não da forma que nós temos agora, não é? Mais acanhado. Com tantos recursos, não é? Muito tímido. Então tive que me fazer um bocado sozinho na fotografia. Olho para muitas publicações e só vejo asneiras e coisas, pronto. As pessoas também confiaram um bocadinho em mim nesta tentativa de erro, e de vez em quando acertamos. E foram 12 anos ali a trabalhar de forma muito intensa, porque era um projeto semanal, e durante a semana tinha que fazer 2, 3 entrevistas, conjugado com algumas reportagens. Então aquilo dá-nos ritmo e aí é que é fascinante. Vamos apanhando um pouco de tudo aquilo que é a nossa sociedade aqui na Terceira, não é? Desde o desporto, à parte da política, questões sociais, e portanto é todo um universo que de repente temos acesso. O Diário Insular permitiu-me, através de forma semanal, conhecer muitas pessoas de áreas diferentes e conhecer bem a sociedade, neste caso terceirense, e não só, porque nós também entrevistávamos pessoas que passam por aqui com uma frequência de várias áreas, desde a música, os políticos, e portanto foi todo um universo novo para mim, que de alguma forma quem trabalha nesta área consegue ter acesso a, digamos... nós quando trabalhamos numa área muito específica, o nosso universo é muito fechadinho, é só aquilo que se passa ali, não é? Os cursos podem esgotar-se. Aqui, quando trabalhamos na área do jornalismo, tratamos de tudo e mais alguma coisa, e isso traz-nos também uma perspectiva e uma forma de ver o mundo completamente diferente. Acho que torna a nossa vida muito mais rica. E o António costuma fazer trabalhos também fora da ilha? Costumo. Tenho projetos de várias áreas em que de vez em quando é preciso ir às ilhas e sem qualquer problema. E gosto muito disso, não é? De voltar novamente àquela ilha, até com um projeto diferente. Lá está a aprofundar o conhecimento que a gente tem daquela ilha. Já não é só aquilo, é aquilo e mais qualquer coisa. E também quando ando por essas ilhas vou observando, vou registando coisas e é como uma espécie de um puzzle, as coisas vão-se definindo e vai-me surgindo outras ideias, outros projetos, ou então se estiver envolvido num projeto qualquer, como falo em São Jorge,
eu já sei o que é que isso quer dizer, não é? Porque já tenho um bom conhecimento do local. E se calhar quando vou para lá já levo metade das coisas bem planeadas e já consigo orientar de uma forma mais, digamos, eficaz. Mas, entretanto, pelo meio, houve aí uma outra profissão de docente. Pois, eu que sou uma pessoa extremamente envergonhada e não gosto de grupos, nem de lidar com essas coisas, sou muito introvertido. Quando acabei o meu curso lá no continente, a tal licenciatura que eu fiz em Design de Comunicação, desafiaram-me a ser professor lá também. E eu não sei como aceitei. Posso dizer que o meu primeiro dia foi uma coisa assustadora. Como é que eu haveria de lidar com tanta gente e ter aquela responsabilidade? Arrependeu-se logo? Não me arrependi, mas foi... acho que também mas já foi sair da minha zona de conforto. Acho que nós não podemos passar uma vida a fugir a estas pequenas coisas, paranoias, seja o que for que nós temos que ultrapassá-los e às vezes é preciso ir assim mesmo a maluco, não é? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. E correu bem, acho que correu bem, só que o que não correu bem é que eu tinha que mudar para os Açores urgentemente. Nós tentamos estar lá a viver durante um ano, mas sentimos uma urgência de voltar para cá, de viver aqui nos Açores. E felizmente tive a oportunidade de lecionar também aqui durante 10 anos no ensino público, portanto na educação visual, no terceiro ciclo, também dei no ensino secundário e também na escola profissional. E foram experiências muito gratificantes para mim, porque ajudaram-me a desenvolver enquanto pessoa, a saber lidar com jovens, saber transmitir conhecimento, não é? E eventualmente ajudar um jovem ou outro durante este processo a definir o seu rumo, porque eu também era daqueles jovens que não sabiam muito bem o que é que eu queria. Sim. E por acaso cruzei-me com um professor que foi muito importante e que nos ajuda de repente a ajustar o nosso caminho e lá vamos nós. Esse professor sabe que fez essa diferença na sua vida? Não. Tenho uma pena, ele é arquiteto e ele tinha uma coisa muito curiosa, lá está, são pequenas coisinhas que nós, se calhar outros colegas meus podem ter tido o mesmo impacto, mas ele trazia um caderninho e ele tinha a mania dos barcos e dos veleiros e ele então desenhava os seus barcos e construía, fazia-os e muitas vezes vinha com esses cadernos, com esses esboços e falava dessas conquistas dele, não é? E isso fascinou-me bastante. Como é que a gente, uma folha em branco, só com a nossa cabecinha, não é? Passa depois para a realidade. Passa para a realidade. E daí eu gostava muito da área do design de comunicação. Então temos o fotógrafo António Araújo ou temos o António Araújo que é fotógrafo, que é designer? Eu acho que, para a minha infelicidade, acho que é um pouco disso tudo. Porque dizem sempre que nós devemos na vida focarmos sempre numa coisa e explorar muito aquela área, não é? E desenvolver o máximo que pudermos. Mas só que eu realmente gosto muito das outras áreas. Sente-se mais preenchido? Sinto. E sinto que elas consigo conjugar conhecimentos de uma área para a outra. Eu quando me pedem para fazer, eventualmente, fotografias para uma revista, não é? Ou para um livro, para uma publicação editorial, e eu como designer já sei mais ou menos também o que é que o outro lado precisa, então já influencia no meu tipo de fotografia. Portanto, acho que isto tudo conjugado acaba por ser benéfico. E quando faço vídeo na área documental ou trabalhos mais comerciais, também vou buscar conhecimento à fotografia, em termos de composições, porque isto está tudo muito interligado, não é? Portanto, acho que sou multifacetado, tenho que fazer um pouco de tudo, porque também aborrece estar sempre na mesma área. Nós estamos aqui realmente num cenário muito bonito, na natureza, mas o António também gosta muito do lado humano, das pessoas, do tempo, e há um projeto que, pelo que eu percebi, se tem prolongado, que é o do Espírito Santo. Fale-me um pouco sobre esse projeto. Pois, por estranho que possa parecer, eu se tivesse que optar em termos de fotografia entre fazer paisagem e natureza e ir para o lado de contar histórias sobre a vida de pessoas, eu prefiro este lado. E é o lado que eu mais me identifico, porque lá está. Eu quando era muito pequenino lembro-me de estar à mesa de jantar e os meus pais convidavam os seus amigos e estava sempre muito curioso a ouvir as histórias deles.
Porque estamos sempre a aprender a ouvir o outro, não é? E sempre gostei de escutar e de perceber isso. E acho que a fotografia, quando também faz esse trajeto de ir ao encontro das pessoas e tentar contar toda uma experiência de vida e conseguir passar depois sempre os mensageiros para os outros, não é? Acho que torna a fotografia muito mais válida, mais interessante. E então o Espírito Santo foi algo que eu nem fazia ideia que existia. Lá está, quando venho para os Açores, não sabia o que era o Carnaval, estas coisas, esta cultura muito, muito sentida aqui. Sim. Na Terceira, esta forma de estar muito própria, não é? Muito bonita. Fui descobrindo com o fotojornalismo e porque de repente, olha, hoje tens que ir fotografar o Espírito Santo na Vila Nova. Portanto, primeiro era obrigação, agora é por gosto. Sim, era trabalho. Sim. Obrigação não diria. Mas no sentido que tens que fazer esta tenho que fazer reportagem. Aquilo, portanto, e dali abriu ali uma porta, não é? E comecei a achar aquilo uma coisa incrível. Como é que um conjunto de pessoas se organizam, como é que se dedicam àquilo durante um ano inteiro, não é? E depois toda a importância e o valor que tem na sua vida aquele momento. E o António volta a fotografar as mesmas pessoas? Por exemplo, eu não consigo fazer todos os anos, mas ao longo destes, vá lá, quase 15 a 20 anos, já regressei muitas vezes à Vila Nova, já regressei a São Bartolomeu, Santa Bárbara, porque há uns sítios de eleição, não é bem eleição, é como conhecer uma pessoa ou um amigo, não é? Aquilo passa a fazer parte da minha vida e sinto necessidade de vez em quando regressar. E tenho registado, tenho documentado de ano para ano muito material que neste momento está um bocado confuso, não é? No sentido, sei que registrei aquilo, mas não sei muito bem o que é que eu ainda vou fazer. Gostava de fazer uma obra, um livro, e tentar depois dar uma estrutura, um sentido àquilo tudo. Mas isso é que, lá está, estava a falar dessa coisa de acompanhar os outros, e eu já apanhei ex-alunos meus que tinham eventualmente 12 anos, agora já têm 20 e tal anos, já têm filhos, e vejo os seus pais a ficarem avós, e a forma como a comunidade nos recebe, e a gente vê a posição deles naquele grupo, não é? O lugar que vão ocupando e que vão ganhando também. Vão conquistando, outros já eventualmente já fazem parte da organização. É muito bonito ver isso tudo. E por falar em acompanhar, por falar em tempo, há um grande projeto de 18 anos pela frente, não é? Pois, isto é uma ideia inovador, não é, de certeza. E penso que já vi qualquer coisa e foi Sim. daí que eu fui buscar. Mas lá está, o Espírito Santo é um projeto de longo alcance, não é? Começou já em 2003, 2005, estamos já em 2022. O Carnaval também tem acompanhado. As próprias pessoas nas freguesias, a forma como elas vivem, também têm acompanhado um bocado isso. E pronto, achei interessante se eu pudesse registrar a vida de um ser humano ao longo dos seus primeiros 18 anos. Que é uma data mítica, não é? Que eles ganham a sua independência, a autonomia perante a lei, são Sim. responsáveis por si próprios. E houve uns pais que aceitaram. E houve uns pais que aceitaram esse desafio e comecei, portanto, na semana passada. O bebê tem 1 ano e meio e penso que não vai faltar assunto nestes primeiros meses, que é muito natural, mas depois já tenho mais ou menos estruturado, porque também tenho 3 filhos, 3 rapazes, e o menino é um menino que eu vou acompanhar. Portanto, também já tenho um universo de experiências e de o que é que uma criança, como é que faz o seu caminho e as suas personalidades, as suas tendências, e vou tentar um bocadinho, se calhar não fiz isso com os meus filhos, vou fazer agora com este menino. Será para uma exposição? Já sabe como será depois apresentado esse trabalho? Não. Pode dar um livro, pode ser apenas para oferecer a ele. E é suficiente para mim. Exato. Dele perceber como é que foi a sua vida com os seus pais. Para mim é muito importante. Essa ligação. Eu fotografá-lo só por fotografá-lo a ele, para mim não tem qualquer interesse. Eu quero registrar, digamos, dentro do possível, o mais próximo da realidade, daquilo que é, sem ser nada combinado, sem ser vira para aqui, para a esquerda. Não, se eles me permitirem,
tentar entrar na vida deles de forma muito discreta, né? E acompanhar. E ele habituar-se a mim, como se fosse alguém, parte da família, digamos. Estar à vontade. E já nem liga que eu estou com uma máquina fotográfica. Sim. E depois vai ser, e isso é aquilo que me entusiasma mais, é ele no fim ver aquilo e ver o impacto que aquilo pode ter na vida dele quando tiver 30, 40 anos, quando ele quiser perceber o que era a sua vida, ele tem isso registado. E é outra coisa que eu acho que ainda é mais importante, é a relação que eu vou desenvolver com aquela família. Isso, Vai ficar estou para a muito vida. curioso. Acho que sim, espero ganhar ali um bom amigo. O António tira muitas fotografias da família, tem muitas fotografias em casa ou é em casa de Ferreiro, Espeto de Pau? Não é isso, mas está ainda lá próximo. Então, aqui há dias fui ao jantar de família de Natal e só fiz 2, 3 fotografias de telemóvel. Não, eu gosto de estar a viver um momento com a família, gosto de estar com eles e não quero ser aquele que traz sempre a máquina e depois perco-me ali um bocadinho distraído. Gosto de estar, quero ser uma pessoa normal, quero ter o mesmo direito e estar a sentir, digamos, aquele momento de família e sem estar com essa preocupação. Em relação aos meus filhos e em casa, fotografar, vou fotografando alguma coisa, mas não é nada assim. Eu sei que há pessoas que são mais rigorosas nisso e ainda bem, porque eu se calhar sinto falta, se calhar devia ter fotografado mais também e se calhar sinto um bocadinho, tenho algum sentimento de culpa de não ter fotografado tanto como deveria. Está a tentar compensar agora ou não? Tenho feito alguma coisa. Acho que não. Mas, por exemplo, o meu filho mais novo, quando aponta a máquina para ele, ele não gosta nada. Portanto, ele, pai, por favor, outra E o António vez. gosta de ser fotografado? É assim, no princípio era muito complicado. Mas acho que esta profissão ensinou-me a lidar bem com isso. Agora não me importo, para ser sincero. Na altura era complicado. Quando me apontavam a câmera, ficava. De todos os projetos que já fez, e que foram muitos, quais os que tiveram mais impacto? Muito bem, seguindo a ordem cronológica, diria que o mais importante, em primeiro lugar, seria o Diário Insular. Comecei em 2003 até 2015, sensivelmente, foram 12 anos de grande aprendizagem. E depois temos um outro projeto, um livro, que eu fiz para a Associação Regional do Turismo à Arte, que chama-se Açores Ilhas Secretas e é sobre as novilhas. Portanto, tive a oportunidade de registar as novilhas durante um ano e pouco, de uma forma diferente no inverno, no outono, nas várias estações ao longo do ano e com alguma liberdade. Não foi medito assim coisas muito específicas, não é? Foi mesmo quase como de autor. Uma descoberta. Sem ser sempre o que o turista já sabe, o que aparece nos folhetos. Sim. Tive essa liberdade. Foi um projeto que me marcou bastante também, porque realmente, se quem puder viajar num espaço curto de tempo pelas novilhas, ganha uma noção de Açores completamente diferente. Começamos a entender-nos melhor, eventualmente. E outro projeto também muito interessante que fiz há pouco tempo, há 2 anos, com o meu amigo, que é psicólogo, o Filipe Fernandes, sobre histórias e memórias do antigo Hospital de Angra do Heroísmo. Também foi um trabalho marcante poder, lá está, são as tais histórias, né? Nós tivemos cerca de 42 pessoas que nos contaram episódios de algo que se passou dentro daquele hospital, que agora é uma ruína. Sim. E as memórias que vêm ao de cima sobre isso. Foi um projeto muito bonito também aprendemos muito com... Lá está, fotografar, fazer este tipo de trabalhos, nós precisamos acostar caminho na nossa vida, porque estamos a aprender experiências que não precisamos ter certas idades, porque já há pessoas que estão-nos a contar. E acho que tudo isto traz-nos aqui uma bagagem para nós, não é? De conhecimento. Sim. E de situações que nos podem acontecer, que aconteceu com pessoas precisamente ali ao nosso lado, situações muito até extremas e intensas, não é? Que marcam muito uma vida. Nós cruzamos com essas pessoas no dia-a-dia e não temos noção. E não imaginamos completamente. Mas as intempéries, as catástrofes naturais, embora
por vezes com bastantes estragos, mas há sempre qualquer coisa de especial nestes acontecimentos. Também já teve a oportunidade de fotografar ou gosta de fotografar este tipo de fenómenos? Eu gosto do drama da natureza. Acho que coloca-nos em situações, tira-nos fora do nosso conforto e realmente começamos a perceber que a natureza tem um impacto na nossa vida muito maior do que nós possamos imaginar. E estamos a ver, não é, que situações recentes de tragédias naturais como altera completamente ou uma cidade, ou uma vila, Sim. Portanto, é muito marcante. Aqui nos Açores já experienciei algumas situações que acontecem de um momento para o outro, devido às condições do tempo. Posso dar o exemplo da enxurrada que houve na Água Alva, que foi a minha primeira grande experiência, em que de repente, às 7 da manhã acordo, sou confrontado com essa situação, vou para lá e vejo um cenário completamente devastador. De repente, aquelas pessoas que estavam como eu em sua casa, muito bem, muito próximo até do Natal, de repente vêm as suas casas completamente invadidas pela torrente da água e das terras. E a vida muda completamente no segundo, não é? No segundo. E depois, ao lado bonito, se é que se pode dizer que é bonito, para mim é bonito, é assistir a interajuda entre as pessoas. Naquele momento, até pode haver vizinhos que não se dão muito bem, não é? Mas naquele momento toda a gente se reúne para ter um objetivo, que é minimizar o impacto daquilo que eles foram vítimas naquele Sim. momento. E é bonito ver toda essa energia, não é? Toda essa capacidade até de sobrevivência e de luta que nós temos. Sim, sim. Nós pensamos que somos umas pessoas até... se me acontecer isto, eu não sei o que é que vou fazer, sou muito fraquinho, não sei lidar com isto. O que é certo, perante aqueles extremos, o nosso instinto humano de sobrevivência vem sempre ao de cima. É o instinto mais primitivo. E se nós não conseguimos, vamos ter um colega, um vizinho, que vai nos puxar e entramos também no ritmo. E conseguimos dar a volta. A vida traz-nos sempre imensas surpresas, mas se dissessem daqui para a frente vais fazer só o que quiseres em termos de trabalho, o que é que o António faria? Isso é que era. Estou à espera desse convite. Acho que dedicava muito fotografia e também vídeo na área dos documentários. Tinha que ser. Contar histórias. De vida. De vida, era. Contar histórias. É assim, é tentador ir por esse mundo fora e ir àqueles sítios que a gente já sabe que resulta, não é? E há sempre histórias muito interessantes para fazer. Mas só de mochila às costas. Mas acho que o meu grande desafio é aqui, dentro deste espaço, aqui no meio do Atlântico, nas 9 ilhas, porque eu acho que ainda há muito para descobrir. Eu lembro-me de um livro que eu fiz sobre a Graciosa, talvez em 2005, para a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, e fiz com um determinado contexto e metas, não é? Mas lembro-me de ter conhecido uma realidade de uma ilha muito virada para a ruralidade, para o campo, e tenho pena de, na altura, eu não ter... Na altura pensei nisso, que poderia fazer um projeto sobre aquilo, e não fiz. E fiquei com apenas algumas fotografias soltas. E agora, se calhar, passado quase 20 anos, essa realidade já foi para o espaço, não há volta a dar. E fico com muita pena não ter feito, de ter captado algo que poderia mostrar aos outros. Porque a mim fascina-me muito essa coisa, como é que as pessoas viviam antigamente, não é? Como é que as pessoas sobreviviam, como é que lidavam, como é que era o seu dia-a-dia. Eu já estive nessa situação aqui há 20 anos e não fiz nada. Portanto, eu acho que agora, no presente, eu acho que o grande truque de quem trabalha na área da fotografia é ter a percepção das coisas que está a lidar no presente, que são muito importantes, não para daqui a 1 ano ou 2, mas para daqui a 20, 30. Temos essa capacidade de perceber, isto é importante, vai ser importante contar esta história ou documentar esta situação, porque nós estamos a sentir que estamos ali numa fase que aquilo vai desaparecer
e que marca a identidade de alguém, ou de uma população, ou de um povo. A efemeridade das coisas incomoda. Nós pensamos que isso daqui a 5 anos, não sei o quê, já ninguém liga, ou que não tem importância. Mas o que é facto, eu estou aqui desde 2001, e posso dizer que em 20 anos já assisti a grandes transformações. E se me dissesse em 2001 que isso era possível, eu de cá dava essa importância, não é? E o que é certo é que isto passa mais rápido e altera-se mais rápido do que nós imaginamos. E não conseguimos controlar. Portanto, temos é que estar atentos e, em vez de andarmos só a sonhar com ideias, fazê-las. É isso que eu aconselho às pessoas. Eu tenho muitas ideias, muitas vezes ficam pelo caminho. E agora pretendo, nesta fase da minha vida, concretizar algumas, mesmo que isso implique trabalho sem remuneração. Pronto, é meu investimento. Mas deixo algo que eu posso vir a ter orgulho, deixar para as próximas gerações, e que, mais importante do que isso, fiz algo que para mim era importante. E isso, para mim, acho que não tem preço, não é? Só trabalho comercial, trabalho com certas preocupações. Nós na área da fotografia, para termos sucesso, também temos de ter cuidado com a nossa imagem. No mundo que vivemos atualmente, das redes sociais, Sim. É importante estarmos lá presentes, usarmos essa ferramenta, não é? Isso às vezes, esse tipo de preocupações, porque o fotógrafo tem que fazer tudo, tem que lidar com a parte financeira, tem que fazer a parte dos contactos, tem que lidar com questões técnicas, tem que pensar nos projetos. É uma equipa de trabalho. Enfim, faz tudo, é multifunções. E muitas vezes isso consome-nos muita energia e o tempo vai passando e esquecemos de fazer trabalhos com mais profundidade, com mais alcance e de realizar pequenos sonhos que eventualmente nós vamos tendo ao longo deste trajeto e que foram ficando para trás. Portanto, o que eu pretendo é concluir alguns deles e vamos ver se eu consigo chegar lá. Nos tempos atuais, tiram-se demasiadas fotografias? Pois, eu acho que nós consumimos muito material visual. Estamos cada vez mais visuais, não é? E eu estou incluído nesse grupo, não me ponho de fora. Eu digo que é bom, porque vamos ter gerações, quando falarem de fotografia, ou falarem de um filme, ou de um livro, que vive à base da imagem, já não comem qualquer coisa. Já sabem, já têm sentido crítico, não é? Já percebem do que é que estão a falar. Acho que nesse sentido é bastante bom. Agora, realmente existe um excesso deste consumo visual. Isso pode-se sentir quase uma caricatura, não é? Que é o exemplo mais fácil de pegar, é os concertos. As pessoas estão literalmente agarradas ao telemóvel e não estão a viver aquele momento. Eles vão ter registros visuais que vai-lhes apontar para uma experiência que eles depois nem sabem muito bem o que é que sentiram, porque tiveram a fazer aquilo. E que muitas vezes nem vão voltar a ver. Nem vêm aquele registro. É que mais famílias, o pessoal está sempre agarrado àquilo a fotografar. E já nem imprimem as fotografias para ter em casa, muitas vezes. Também. Só uma pergunta final para sim ou não. Já é terceirense? Já. Eu, completamente terceirense. Já, acho que já posso ter esse pequeno estatuto, já são 20 eu já conheço os Açores desde 90 e vivo aqui já há 22, 23 anos. E é para continuar, cada vez mais terceirense. É para continuar, completamente. Não troco isto por nada. Só saio daqui por questões de saúde, do resto não me vão ver noutro lugar. Posso eventualmente sair para fazer projetos ou um tipo de coisas, mas aqui é o meu lugar, completamente.